Também é seu sonho conhecer a cidade santa dos judeus, né? Quem sabe um dia você possa ir lá também. Quem sabe? As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e seus portões foram destruídos pelo fogo. Você tem certeza mesmo que é Deus que está te movendo para fazer isso, Neemias? Por acaso ele acha que vai conseguir fazer algum bem aos filhos de Israel? E agora, eunuco? O que você vai fazer? Você vai ver. Agora, o novo aplicativo Portal Universal também tem a funcionalidade de doação via Pix. De forma muito segura e fácil, você poderá fazer suas doações e votos, devolver o seu dízimo e ofertar. Veja como é prático. Se você ainda não tem o novo aplicativo Portal Universal, basta entrar na sua loja de aplicativos e baixá-lo. Logo depois, faça um breve cadastro. É bem simples. Ali no item Doação, escolha Pix. Depois é só selecionar a igreja, o propósito e o valor. Pronto, um código de Pix foi gerado. Agora é só abrir o aplicativo do seu banco e colar o seu código do Pix. Confira o valor e o nome do destinatário, que deve ser Igreja Universal, e finalize a operação. Lembre-se, independentemente do formato, a oferta continua sendo santa. Por isso, quando for à igreja, coloque suas mãos no altar em sinal de honra e consideração a Deus. Desfrute das bênçãos que a tecnologia proporciona para te deixar mais próximo de Deus. A todos que nos acompanham agora, que Deus abençoe de uma forma rica e poderosa, que Ele abra portas, que Ele estenda a mão poderosa dEle para tirar você desse fundo de poço. Você que está sofrendo, que está precisando de um socorro, eu tenho certeza que é Deus quem atraiu você para estar nesse momento ligado conosco nesta emissora, assistindo o programa Saindo da Crise. E eu garanto para você, nós vamos lhe ajudar e a sua fé será despertada. Se você está desempregado, se você na sua casa tem familiares que se encontram diante de caminhos fechados, as coisas que deveriam dar certo estão dando errado, minha amiga, meu amigo, coloque Deus na frente. Porque quando Ele vai adiante de você, não há caminho que Ele não abra, não há porta que Ele não consiga destrancar. Deus pode fazer muito mais do que você possa imaginar. Eu tenho certeza que coisas novas e maiores Ele está preparando para você. E se você quer a nossa ajuda, ligue agora para a nossa central 11 3573 3535 ou mande uma mensagem para 11 3573 3500. Acompanhe essa matéria e eu retorno daqui a pouco. Nunca vimos tantas pessoas serem enganadas como temos visto nos últimos tempos. A era dos golpes faz vítimas todos os dias, de diversas maneiras. Segundo o levantamento divulgado pelo Serasa, 40% dos brasileiros já foram vítimas de fraudes financeiras. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor listou os tipos de golpes mais comuns. Golpe do WhatsApp, golpe do telefone, do SMS, da entrega de aniversário, golpe do cartão por aproximação, da maquininha de cartão, do roubo de celular e golpe do atendente de banco. Recebi 6 chamadas com 1 minuto de distância de cada uma e eu sei que este número é o do banco. Mas do outro lado da linha estava um criminoso que se passava por atendente bancário, pronto para dar um golpe no aposentado. A 7ª chamada eu atendi. E aí me avisaram que tinha havido uma tentativa de acesso à minha conta, que eu necessitaria comparecer a um caixa eletrônico para anular estas operações e recadastrar novas senhas. O
O aposentado acreditou nas orientações. Quando seguiu à risca, validou o golpe, que lhe tirou muito dinheiro. Eu contratei um empréstimo de R$75.000 e fiz uma transferência para outras contas no valor de quase metade disso, R$35.000. Neste caso, a vítima travou uma batalha na justiça para responsabilizar o banco e tentar ressarcimento. Mas porque esses golpes têm se tornado cada vez mais comuns. Além da tecnologia facilitar o crime, a ganância de muitos virou combustível para a era das fraudes. Eu recebi um SMS com uma lista de convidados para a festa de uma amiga minha. Eu cliquei no link e automaticamente eles já entraram no meu WhatsApp. Meu WhatsApp saiu do ar. Passaram a pedir dinheiro em meu nome. Esta mulher foi atraída por um falso convite que veio em nome de uma amiga. Um simples clique no link fraudulento permitiu que os criminosos acessassem o aplicativo de mensagens e se conectassem à sua lista de contatos. Mas estas não são as únicas vítimas. E estes também não são os únicos tipos de golpes. Em 2022, um técnico de informática extorquiu 3.000 mulheres. O técnico de informática aplicava os golpes enquanto trabalhava. A ganância era tão grande que ele extorquia quem já era cliente e já estava pagando por seus serviços. O cliente deixava o aparelho celular com o Matheus para fazer qualquer tipo de conserto, e aí ele aproveitava esse ensejo, inseria um daqueles 31 chips que ele tinha, acessava o aplicativo WhatsApp a partir daquele aparelho, cometia o crime, efetuava o conserto e devolvia para o cliente. As vítimas, em sua maioria, eram ativas na internet e com muitos seguidores. Assim, o criminoso também abusou de todas pelas redes sociais. Ele me chamou na rede social. Às vezes 6 horas da manhã, quando ela acordava, já tinha mensagem dele. O criminoso ameaçava compartilhar nudes das vítimas e, para não fazer isso, pedia dinheiro em troca. Aí disse que ia postar, se eu não mandasse as fotos, né? Fotos, dinheiro. Ele começou a pedir as fotos. E eu, muito nervosa, acabei caindo. Ele chegou a pedir para fazer chamada de vídeo? Chegou. Você fez? Sim. Foi aí que eu acho que começou a ter as minhas coisas mesmo. Essa vítima contou que usava todo o salário do mês para evitar a exposição. Dinheiro perdido e traumas imensuráveis. Tudo resultado da ganância de pessoas que buscam dinheiro fácil, enganando aos outros. Mas até onde iria alguém com esse perfil? Que almeja cada vez mais dinheiro, mesmo que para isso seja preciso prejudicar o próximo. Por mais que me doa tocar nesse assunto, porque dói sim, emocionalmente falando, é um baque muito forte. Há poucos dias, a apresentadora Ellen Ganzaroli desabafou com seguidores sobre como ficou abalada após sofrer um golpe milionário de seu ex-namorado. Uma traição dupla, emocional e financeira. Segundo a apresentadora, o ex-namorado César Kuratomi levou seu carro e uma quantia de aproximadamente R$1,5 milhão de suas contas bancárias. A princípio, Ellen não denunciou porque acreditava que tudo fosse ser devolvido, mas se deu conta de que foi vítima do empresário quando acionou seus advogados. Com minha equipe de advogados, eu caí na real que sofri um golpe, mas demorei para acreditar. Quando você namora uma pessoa e divide sua vida com ela, é uma parceria. Você não imagina passar por isso e acreditar que aconteceu com você. O que você precisa entender é que a garantia de mudança de vida está num pacto com Deus. Uma aliança com Deus que você pode fazer e que vai garantir a você sucesso em tudo aquilo que você vier a realizar. É o que tem acontecido a cada segunda. Pessoas têm recebido a aliança do pacto gratuitamente, você pode receber a sua. E se você já tem essa aliança, nós vamos ungir para que você possa renovar este pacto e decidir que não aceitará que mais o ano termine sem que antes haja uma verdadeira virada de vida. Não é só uma virada de ano,
tem que acontecer essa virada de vida, saindo dessa situação e alcançando a conquista, o sucesso econômico. É o que aconteceu com essa pessoa cujo testemunho você vai acompanhar agora com a nossa repórter. Através de um pacto, através de uma atitude de fé, uma mudança total aconteceu e eu garanto que na sua vida o mesmo acontecerá. Você tem visto em nossas programações diversos resultados de pessoas que firmaram uma aliança com Deus. E hoje nós vamos conhecer a história do Gerson, que ele aprendeu nas reuniões de segunda-feira como prosperar e firmar essa aliança com Deus. Gerson, conta pra gente que tu não nasceu empresário, né? Antes, como é que era a tua vida antes de tu chegar aqui na reunião da prosperidade com Deus? Então, antes de chegar na reunião da prosperidade com Deus, antes de ter uma aliança com Deus, era uma vida sem perspectiva de vida. Uma vida cheia de problemas, uma vida depressiva, uma vida com... Depois, conforme foi passando os anos, eu acabei tendo vício com drogas, com álcool. E então isso acabou destruindo de fato a minha vida, entendeu? Problemas aí que gerou problemas com a família, o casamento ficou destruído. Maus exemplos para os meus filhos, eu tenho 3 filhos. E eu lembro que o meu filho falava para mim: ah, pai, para de se drogar, para de beber. Dias e noites na rua. E eu sempre tive uma condição boa financeiramente, mas era somente isso. Quanto mais eu ganhava, mais eu perdia. Como é que tu descobriu as palestras de segunda-feira? Quem que te convidou? Então, eu conheci a Igreja Universal há mais ou menos 13 anos atrás. Acabei conhecendo, fiquei um tempo e acabei me afastando. E aí, desde lá, foi os piores anos da minha vida. Ao ponto que quando eu saí da presença de Deus, da igreja, passei por muito trabalho, muita dificuldade, quase de passar fome. Eu lembro uma vez que eu e minha esposa, a gente teve que juntar as moedas, tinha umas moedas, para poder comprar um alimento para o nosso filho. E qual foi assim a gota d'água que tu disse: não, eu preciso voltar para a igreja porque desse jeito... Eu lembro direitinho, que conforme foi passando os anos, eu fui me aprofundando na cocaína, no álcool, prostituição, entre outras coisas. Eu saí um dia para beber com, entre aspas, amigos, e acabei me drogando, fazendo coisas erradas. Eu lembro que eu caminhei, acho que mais ou menos uma média de 6 a 8 km até a minha casa, e eu pensava que eu só ia morrer. Eu falava: meu Deus, eu quero morrer, não aguento mais essa vida. Ali daquele dia, quando a minha esposa falou comigo, e Deus também falou comigo, naquele momento lá, eu decidi que nesse meio tempo, já Deus começou a fazer a obra na minha vida. E aí, conforme a minha entrega, Deus me honrou e tudo mudou. E de lá pra cá, como é que é a vida hoje? Hoje eu tenho paz. Hoje, como eu falei, eu já trabalhava com celulares importados, vendas de eletrônicos há uma média de 10 anos. Sempre tive, como é que eu posso dizer, esse espírito empreendedor. Mas tu não tinha uma direção, né? Não tinha uma direção e, como eu falei, nada dava certo. Então, quando eu me voltei para Deus, a primeira coisa que eu fiz era ser fiel, fazer uma aliança com Deus. E aí, desde lá, Deus me deu tudo, me deu sabedoria e meu negócio cresceu. Eu lembro que quando eu comecei, já comecei bem, vendendo uma média de 30 unidades por mês de produtos importados, celulares, para ser mais específico. E hoje, desde o dia que eu fiz essa aliança com Deus, hoje a gente é referência no mercado de vendas de produtos eletrônicos. A gente saiu de uma venda de 30 unidades por mês para hoje vender uma média de 400 unidades por mês. É um crescimento gigantesco. E quando eu falo, eu tenho outros amigos também do mesmo ramo, que eles não acreditam, pois a gente tem uma estrutura pequena, simples, mas muito abençoada. Quando eu falo
para eles, os nossos números, ninguém acredita. Aí eu falo, meu Deus, não tem, é a minha aliança com Deus. O mais importante não é somente o financeiro. O financeiro ajuda muito, sem dúvidas. Ainda mais quando a pessoa tem um espírito empreendedor. A gente sempre quer crescer muito, mas hoje eu tenho paz. Hoje, depois que eu tive uma experiência com Deus, que eu fui batizado com o Espírito Santo, que era o mais importante, era o que eu não tinha. E se você também quer ter uma vida abençoada, próspera, com portas abertas, pegue também o exemplo do Gerson, faça essa aliança com Deus toda segunda-feira na reunião da Prosperidade com Deus. Agora é com o senhor no estúdio. Através da fé, o texto sagrado afirma que tudo é possível. Por isso que nos dias de Josué, como diz as Sagradas Escrituras, Deus determinou que as muralhas de Jericó por 13 vezes fossem rodeadas. E assim aconteceu. O que parecia algo impossível, Deus tornou possível. De repente, a dívida parece impagável. As portas trancadas para o trabalho para você parecem que jamais se abrirão. Sair dessa situação de crise econômica e recuperar o que perdeu, para muitos é impossível, mas não para Deus, porque aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. E com certeza, assim como você acompanha aí nessas imagens, o que aconteceu nos dias de Josué, retratado aí no trecho dessa novela Terra Prometida, eu garanto para você, Deus vai fazer o mesmo na sua vida, porque Deus não mudou. As pessoas mudam, as pessoas é quem deixam de crer para olhar para a dificuldade. Mas quando você deixa de olhar para a dificuldade e passa a crer no poder de Deus, não há muralha, não há problema, não há situação que prevaleça contra você. Vamos agora a esse intervalo e eu retorno daqui a pouco. Uma barreira intransponível e um obstáculo assustador. Assim eram as muralhas de Jericó. Até o dia de se tornarem ruínas e o palco de uma das maiores manifestações do poder de Deus. Qual tem sido a muralha da sua vida financeira? Para derrubar todas as barreiras que impedem a sua prosperidade. Nesta segunda-feira, o clamor da queda das muralhas. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Todos os testemunhos que nós apresentamos para você aqui no programa mostram a veracidade do poder de Deus, mostram o quanto Deus é poderoso para fazer muito mais do que as pessoas imaginam. A sua situação está difícil, mas o poder de Deus é muito maior. Vamos acompanhar testemunhos agora e eu retorno daqui a pouco. Qual o nome do senhor? É Sid Clay. Seu Sid Clay, qual a vitória do senhor aqui no Pacto com Deus? Então, quando eu cheguei aqui no Pacto, né, alguns anos atrás, a minha vida estava toda destruída. Né? Eu tinha um comércio, a gente tinha um comércio, e falido, totalmente endividado, sem a mínima condição, devendo agiotas, devendo banco, as contas todas atrasadas, sem perspectiva nenhuma de mudança. Foi assim que eu cheguei. Os caminhos todos trancados, sem perspectiva. Sim, tinha aquela vontade de reverter aquela situação, mas não conseguia. Não conseguia mesmo. Fiquei alguns anos assim, totalmente endividado, nome sujo, nome da empresa também quebrada. Aí bate o desespero. Desespero, cobrança, né? Não ter de onde tirar. E não via perspectiva nenhuma de mudança. E como está agora, seu Sid Clay, fazendo pacto com Deus, aliança com Deus? Então, aí eu vim, ouvi a palavra de Deus, comecei a colocar em prática, fiz uma aliança, um pacto com Deus, e as coisas começaram a mudar. Então, hoje é totalmente diferente, né? Aquele comércio, aquela empresa que era quebrada, hoje, graças a Deus, está restaurada. A gente conseguiu adquirir muitas coisas. Temos hoje aluguéis, temos sítio, temos carros e sempre fiel ao pacto, né? Botando Deus sempre em primeiro lugar e ao decorrer dos anos as coisas
houve uma mudança, né? Houve uma mudança da água para o vinho. Passo a passo as coisas começaram a mudar, então. Sim, não é um passe de mágica, né? Perseverança, com luta, obediência, sempre segunda-feira aqui no Pacto. Sempre, colocando sempre a vida espiritual em primeiro lugar, né? Recebendo a direção de Deus e lá fora colocando em prática. Então as coisas vão mudando, as coisas vão se acertando, as dívidas foram pagas, a gente conseguiu adquirir muitas coisas e continua adquirindo, né? Não é uma bênção que aconteceu, é uma vida que vai prosperando, né? É uma prosperidade com Deus, né? Graças a Deus. Porém, a maior prosperidade, a maior felicidade é a paz, é o Espírito Santo. Como eu falei, né? Começa com o Espírito Santo, né? É a pessoa se entregar por inteiro no altar. Porque não é só o dinheiro é uma consequência de uma vida que a pessoa tem com Deus. É isso que faz a diferença. Seu José, qual a vitória aqui com o pacto com Deus? Que muralha que tem caído? Então, pastor, eu tenho uma propriedade no sul da ilha e o senhor sabe como é que é a documentação no sul da ilha. Os terrenos são difíceis de documentação. Mas o tempo que eu estou aqui na igreja, eu aprendi que a gente tem que ter tudo legalizado. Então eu lutei muito para deixar tudo documentado, tudo certinho. Mas, infelizmente, aconteceu que uma pessoa alegou que o terreno dele invadia para cima do meu e tal, e ficou aquela discussão. Eu disse, olha, eu tenho tudo documentado, tá? O meu terreno é tudo documentado e vai até esse marco aqui. Ele questionou, enfim, deixei para lá e fui para a fé. Levei o óleo, demorou 4 anos. Levei sal, chegava à noite em casa do trabalho, ia lá no terreno, botava o sal, botava o óleo, botava o vinho. Quer dizer, a ameaça era de perda, então? De perda. De perda e uma certa afronta. Tá? Uma certa afronta. Era injusto aquilo aí que estava acontecendo. Injusto. Eu botei o joelho no chão e fui para a oração e o resultado? O que aconteceu? E ele botou na justiça e eu nem sabia. Eu chegava em casa, um vizinho, olha, um oficial de justiça teve aí, mas não te contou tal. O que é? E eu nem sabia. Mas ele botou na justiça e deu um procedente e eu fiquei com o terreno. Na verdade, o meu terreno ficou até maior do que era antes. Até maior do que era antes. Quer dizer, o que era para dar errado, deu certo. Deu certo 2 vezes. Eu tinha projetado para fazer uns apartamentos atrás, que eram 6 apartamentinhos para aluguel, e já está com o projeto de 12, porque o terreno ficou maior. Desenvolveu a situação, está crescendo lá, e não perdeu, pelo contrário. Não. Inclusive até ele mesmo já assinou, porque eu tive que pegar a assinatura dos confrontantes, e até para pegar a assinatura dele, eu botei o joelho no chão, fiz um jejum, e cheguei lá nele, olha, eu preciso que tu assine aqui que a minha propriedade, ele assinou. O cartório. É o pacto com Deus, né? A documentação já está na prefeitura, tudo esperando certo. liberação. Você é firme no pacto? E firme no pacto. José, toda segunda-feira? Toda segunda-feira. E Deus tem honrado, então. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, pessoal, para o nosso Deus. Deus abençoe mais. Qual o nome da senhora? Sandra. Dona Sandra, qual foi o resultado alcançado através do pacto com Deus? Eu tive na segunda-feira aqui, dia 7, depois de sair de Capoeiras, eu resolvi vir aqui também, e eu estava desesperada, porque era nomes, era financeiro, né? Então eu prezo muito isso e eu não podia falhar. Então eu cheguei, participei da reunião, e no final eu esperei o pastor, né? Para conversar com o pastor. Era dia 7, ia vencer dia 9 as coisas, e eu não tinha nada, eu não sabia como eu ia resolver. Aí o pastor disse, semana que vem tu vai vir aqui com tudo resolvido. Aí eu fui para casa. Como há 2 semanas atrás eu fui diagnosticada de fibromialgia, até no piscar o olho doía, né? Tudo doía, pastor, tudo. Não conseguia subir escada, não conseguia nada. E eu tinha que tomar 3 remédios, que era para dor crônica, e a minha pressão mais baixa que ficava era 15/8. Nesse dia, eu não quis tomar os remédios, eu não passei a pomada para adormecer as pernas, e eu fui deitar, jantei e fui deitar. Daí eu acordei 3 horas da manhã com o despertador. Quando eu coloquei meu pé no chão, eu vi que não estava mais aquele... eu parecia que eu pisava em caco de vidro, não estava mais. Eu disse, não acredito, eu não estou sentindo nada. E eu estava assim, surpresa, eu também fiquei perplexa, porque
Quando eu vim pedir para o pastor, que o pastor, a gente orou ali perante a arca, sobre a minha situação financeira, eu nem me lembrei da saúde, porque eu já estava tão habituada com a dor. E eu estou curada, gente, eu estou curada. Então, assim, eu estou aprendendo, né, muito que a obediência, eu estou seguindo a risca, né? A obediência, claro que eu sou falha, pecadora, mas tenho aprendendo muito com o pastor da Igreja do Monte Cristo, e vale muito a pena obedecer. A gente sabe o que é certo, o que é errado, o que a gente deve fazer. Eu fiz porque não sabia. Não, a gente sabe. A gente está nas orações, pedir muito discernimento e sabedoria a Deus, que Ele vai saber, a gente vai saber todos os momentos e as horas certas do que se fazer. Então eu sou grata muito a Deus. E hoje, que eu tive muito preconceito da Igreja Universal, eu não queria saber da Igreja Universal, hoje o que eu posso falar para as pessoas é que eu aprendi, tive uma lição, e Deus vem me mostrando. E eu vou honrar muito essa obra ainda, porque Deus vai me capacitar. E cada coisa que eu faço pela obra, eu recebo em dobro. Vale a pena firmar um pacto com Deus, desde a prosperidade, questões que foram resolvidas em questão de 2 dias, até a saúde. Continua ou vai parar? Jamais parar, nunca mais, né? Nunca mais. E está sempre na presença, porque isso é muito importante. A gente não pode se acomodar, a gente não pode ficar naquela camada que a gente se habitolar naquilo. A gente tem que procurar, e Deus gosta das nossas atitudes, gosta de que a gente faça o bem, que a gente ama o próximo, como a gente quer ser amado, né? E Deus tem me mostrado muito isso. Obrigado, pastor. Muito mais Deus vai fazer na vida da senhora, dona Sandra. Deus abençoe. Seu nome? Marcos. E a sua vitória? Então, bispo, eu cheguei na Universal através da minha esposa, né? Então, no passado, como dizia que eu não era nada, eu não tinha nada, eu não valia nada, e era por aí assim que eu cheguei na igreja. Como é que estava a sua vida antes de chegar aqui, antes do pacto, antes da prosperidade com Deus, e como é que está a sua vida hoje? Então, eu tinha uma vida toda enrolada, eu era viciado no passado, eu não tinha nada, eu morava junto com os meus pais, e na época eu conheci uma pessoa e desse relacionamento gerou um filho que hoje tem 20 anos, meu filho, vai fazer 20 anos. E a mãe dele, no passado, ela falou que eu não ia ser nada, que eu só queria boteco, só queria coisa errada. E na época, até na ocasião, eu estava desempregado. E logo assim eu já conheci a minha esposa, e através da minha esposa que a minha vida começou a mudar. Aí a gente conquistou aqui na igreja casa, carro, foi mudando o nosso casamento, foi mudando tudo. Depois que eu vim para a igreja junto com a minha esposa. Quer dizer, depois que você passou a obedecer, fez aliança com Deus, a vida mudou? Sim, eu fiz aliança com Deus, eu fui deixando as coisas erradas. Eu depois, no começo, na igreja não era dizimista, depois eu fui passando, porque eu peguei entender o que era ser dizimista, e fui vindo aos poucos e tal, fui pegando, e hoje eu sou muito feliz e grato a Deus por ser dizimista e ofertante na casa do Senhor, aqui na Catedral. A gente mora lá na Palhoça, a gente não mede esforços para vir, a gente está, quando pode vir aos domingos, a gente tem uma aliança na segunda, tem uma aliança no sábado do jejum, que foi onde eu comecei. E assim, bispo, Deus tem abençoado a minha vida poderosamente. Amém. Deus abençoe bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu tenho certeza que você entende agora qual é o propósito de Deus para a sua vida. Mas talvez você fique pensando aí, assim, eu não tenho forças para chegar na igreja. Pois é, você quer uma orientação, você precisa, nesse momento, de uma direção, entre em contato com a nossa central 11 3573 3535, como também você pode mandar um WhatsApp agora para 11 3573 3500. A nossa central de atendimento está aí a todo vapor, e todas as pessoas, independente de religião, independente de qualquer situação, podem entrar em contato, porque com certeza você será muito bem atendido. Nós ficamos por aqui com a nossa participação, mas eu convido você a estar conosco nesta próxima segunda-feira, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Vamos clamar a Deus, muralhas vão cair, caminhos vão se abrir e você vai vencer.
3 da tarde, estaremos juntos na tarde das grandezas de Deus. Traga o seu material de trabalho, traga o seu cartão de visitas, escreva o valor da sua dívida. Nós vamos invocar ao Deus Todo-Poderoso. E resultados como você assistiu, você também obterá. E na oportunidade, venha receber a aliança do pacto e se você já tem, nós vamos ungí-la. Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Deus abençoe você e toda a sua família.